Minha esposa me traiu, então me vinguei transformando a vida deles em um verdadeiro inferno. Eu sempre acreditei de corpo e alma na minha família. Meu nome é João Silva, um homem de 38 anos, arquiteto bem-sucedido em uma firma respeitada de São Paulo. Durante longos anos, cultivei a certeza de que o amor entre mim e minha esposa, Letícia, era sólido e eterno. Acreditava que havíamos construído uma vida repleta de harmonia, sonhos compartilhados e uma cumplicidade que ninguém conseguiria quebrar. Nossa história começou há 15 anos, quando nos conhecemos na faculdade de arquitetura. Letícia, com seus olhos verdes cativantes e um sorriso que iluminava qualquer ambiente, conquistou meu coração desde o primeiro instante. Casamos logo após a formatura e, 3 anos depois, fomos abençoados com a chegada de nossa filha, Lara. Lara, agora com 9 anos, era a personificação da alegria em nossa casa. Seus cachos dourados e risada contagiante preenchiam nossos dias com uma felicidade que eu julgava inabalável. Todas as noites, eu a colocava para dormir, contando histórias de princesas e dragões, enquanto Letícia preparava o jantar na cozinha de nossa casa no bairro do Morumbi. Jamais imaginei que tudo aquilo pudesse se desfazer de maneira tão silenciosa e cruel. No início, tudo parecia apenas uma fase passageira. Os encontros tardios de Letícia, as horas prolongadas no trabalho e a ausência em momentos importantes da nossa rotina familiar eram atribuídos às demandas de uma carreira que ela sempre levou a sério. Letícia havia se tornado sócia em um escritório de design de interiores, e eu compreendi a pressão que ela enfrentava. Mas, aos poucos, fui sentindo um vazio, uma distância inexplicável que permeava cada gesto dela. Algo estava errado, embora eu tentasse me convencer de que era apenas o peso das responsabilidades. Uma noite de sexta-feira, enquanto Lara dormia no quarto ao lado, a dúvida se transformou em um desconforto insuportável. O silêncio da casa me perturbava, e meus pensamentos giravam incessantemente em torno de perguntas sem resposta. Vi Letícia se arrumar com um cuidado quase obsessivo antes de sair, usando aquele batom vermelho que sempre me fazia suspirar. Mais um compromisso de trabalho, amor, ela disse, beijando minha bochecha rapidamente antes de sair. O perfume dela, uma fragrância nova que eu não reconhecia, pairou no ar mesmo depois que a porta se fechou. Naquela noite, a angústia atingiu um ponto insuportável. Letícia havia ido tomar banho ao retornar, e o som da água caindo misturava-se aos meus pensamentos turbulentos. Foi então que, num impulso desesperado de encontrar uma resposta, olhei para o celular que ela deixara sobre a mesa de cabeceira. Com mãos trêmulas, deslizei o dedo pela tela e, para o choque que não pude evitar, deparei-me com uma série de mensagens trocadas com um tal de Carlos. A primeira mensagem que lhe dizia: "O que acha de nos encontrarmos neste fim de semana? Sinto tanto a sua falta." Neste instante, como se o chão se abrisse sob meus pés, meu mundo se fragmentou em 1000 pedaços. Carlos, o nome se repetia em uma cadência que me fazia sentir a traição a cada batida do meu coração. Eu o reconhecia. Era um colega de trabalho de Letícia, que já havia estado em nossa casa para jantares e comemorações. A partir daquele momento, meu ser entrou em colapso. Durante dias, mantive-me num limbo de confusão e dor, sem conseguir enfrentar a realidade. Decidi, então, que não poderia agir impulsivamente, precisava de certezas, de provas que confirmassem a traição que já pesava sobre meu peito. Passei a observar Letícia com o olhar de quem tenta decifrar uma mensagem cifrada. Suas saídas frequentes, as ligações sussurradas no banheiro, o sorriso distraído enquanto digitava no celular, tudo agora ganhava um novo e doloroso significado. Em uma tarde de quarta-feira, enquanto Lara estava na aula de balé, decidi seguir Letícia discretamente. Ela havia mencionado uma reunião importante com clientes, mas algo em seu tom de voz despertou minhas suspeitas. Mantendo a distância, vi quando ela estacionou seu carro em frente a um café modesto no bairro de Pinheiros, longe dos olhares curiosos. Meu coração acelerou quando avistei Carlos chegando poucos minutos depois. O que presenciei foi um espetáculo de intimidade que me rasgou a alma. Letícia e Carlos se receberam com abraços e sorrisos cúmplices, trocando palavras carregadas de afeição e promessas. Suas mãos se entrelaçavam sobre a mesa, e ocasionalmente Carlos se inclinava para sussurrar algo no ouvido dela, provocando risos que eu não ouvia há meses em nossa casa. Cada detalhe parecia gritar a traição avassaladora. A forma como Letícia jogava o cabelo para trás, um gesto que antes era reservado para mim. O brilho em seus olhos, uma luz que eu pensava ter se apagado há muito tempo. Após aquele dia, mergulhei num turbilhão de emoções contraditórias. O desejo de confrontá-la frente a frente se mesclava com um impulso inconcebível de seguir investigando, de coletar cada fragmento de evidência que me confirmasse o que eu temia desde o início. Numa noite de domingo,
Enquanto Lara dormia profundamente em seu quarto decorado com estrelas fluorescentes, decidi que chegará o momento do confronto. Nada mais podia adiar a verdade, eu precisava ouvir as explicações de Letícia, mesmo que meu coração já soubesse o que ela iria dizer. Letícia estava no escritório, imersa em seu laptop como de costume. A luz fraca da luminária de mesa lançava sombras inquietas pelo cômodo. Entrei silenciosamente, sentindo o peso do mundo sobre meus ombros. Letícia, chamei, minha voz mais firme do que eu esperava. Precisamos conversar. Ela se virou, surpresa com minha presença. João? O que foi? Aconteceu alguma coisa com a Lara? Não, não é sobre a Lara, respondi, sentindo um nó se formar em minha garganta. É sobre nós. Sobre você e Carlos. O rosto de Letícia empalideceu visivelmente. Seus olhos, antes concentrados na tela do computador, agora me encaravam com uma mistura de choque e medo. Do que você está falando? Ela tentou disfarçar, mas sua voz trêmula traía. Não minta para mim, Letícia, disse, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Eu sei de tudo. Os encontros, as mensagens, os olhares. Como você pôde? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. João, eu não queria que isso acontecesse. Eu nunca planejei. Nunca planejou o quê? Me trair? Destruir nossa família, interrompi, minha voz elevando-se perigosamente. Letícia se levantou, tentando se aproximar de mim, mas recuei. Por favor, João, me deixe explicar. As coisas entre nós não estavam bem há muito tempo. Eu me sentia sozinha, incompreendida. E isso justifica? Temos uma filha, Letícia. Pensou nela? Em mim. Eu sei que errei, ela soluçou. Mas eu amo você, amo nossa família. Foi um erro, um terrível erro. Eu ri amargamente. Amor? Você chama isso de amor? Mentir, enganar, trair. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Podíamos ouvir a respiração um do outro, entrecortada pela tensão e pela dor. O que acontece agora? Letícia finalmente perguntou, sua voz quase um sussurro. Eu não sei, respondi honestamente. Mas sei que nada será como antes. Saí do escritório, deixando Letícia em lágrimas. Meu coração estava dilacerado, dividido entre o amor que ainda sentia e a profunda sensação de traição. Nos dias que se seguiram à descoberta da traição, uma raiva sombria começou a crescer dentro de mim. As noites eram longas, preenchidas com pensamentos de retaliação. Enquanto Letícia dormia no quarto de hóspedes, eu planejava. Minha primeira ação foi sutil. Usando meus conhecimentos de TI, acessei o computador de Letícia e copiei todos os e-mails trocados entre ela e Carlos. Era uma invasão de privacidade, eu sabia, mas a dor da traição justificava tudo em minha mente perturbada. Em seguida, comecei a sabotar discretamente a carreira de Letícia. Atrasei seu despertador, esqueci de entregar recados importantes de clientes, e ocasionalmente alterava arquivos em seu computador. Pequenos erros que, aos poucos, começaram a minar sua reputação profissional. Carlos era o próximo. Descobri que ele era casado e tinha 2 filhos pequenos. A ideia de destruir sua família como ele destruiu a minha me dava uma satisfação perversa. Anonimamente, enviei para a esposa dele todas as provas da traição que eu havia coletado. O golpe final veio quando organizei uma reunião de reconciliação com Letícia, Carlos e nossas respectivas famílias. No jantar, revelei tudo, expondo a traição diante de todos. O choque e a vergonha nos rostos deles eram palpáveis. A satisfação inicial da vingança logo deu lugar a um vazio corrosivo. Vi o sofrimento nos olhos de Lara quando ela percebeu o que estava acontecendo. A expressão de dor e confusão em seu rosto jovem me atingiu como um soco no estômago. Letícia perdeu vários clientes importantes e sua reputação profissional ficou seriamente abalada. Carlos, por sua vez, enfrentava um divórcio conturbado e a possível perda da guarda de seus filhos. Mas o preço que eu paguei foi igualmente alto. Amigos em comum se afastaram, chocados com minha crueldade. Meus pais, embora entendessem minha dor, não aprovavam minhas ações. Filho, meu pai disse, a vingança é um veneno que você bebe esperando que o outro morra. A gota d'água veio quando Lara, chorando, me confrontou. Por que você está fazendo isso, pai? Você está machucando todo mundo. Naquele momento, olhando para os olhos marejados de minha filha, a realidade do que eu havia me tornado me atingiu com força total. A vingança não havia curado minha dor, apenas a havia espalhado, infectando todos ao meu redor. Envergonhado e arrependido, percebi que precisava mudar. Busquei terapia, tentando entender e processar minha raiva de maneira saudável. Pedi desculpas a Letícia e Carlos, não para absolvê-los, mas para começar meu próprio processo de cura. Reconstruir os laços com Lara foi minha prioridade.
Expliquei a ela, da melhor forma possível, que adultos às vezes cometem erros graves quando estão magoados, mas que isso não justifica o mal que fazemos aos outros. Os meses seguintes foram de intensa autorreflexão e trabalho emocional. Aprendi que, embora a traição tenha sido dolorosa, minha reação vingativa apenas prolongou e amplificou o sofrimento de todos. Primeiramente, gostaria de expressar minha profunda gratidão a todos vocês que acompanharam minha história e se manifestaram. Nos últimos meses, fui inundado por uma avalanche de mensagens, de apoio, crítica, conselhos e até mesmo de pessoas compartilhando experiências semelhantes. Tentei ler e responder ao máximo que pude, mas confesso que a quantidade de mensagens ultrapassou minha capacidade de resposta individual. Cada palavra, cada história compartilhada, teve um impacto significativo em minha jornada de cura e autorreflexão. 6 meses se passaram desde que compartilhei os eventos que viraram minha vida de cabeça para baixo. Muitos de vocês pediram atualizações, querendo saber como as coisas se desenrolaram. Decidi compartilhar este update, embora a situação ainda esteja longe de uma conclusão definitiva. Prometo trazer mais atualizações assim que sentir que há um final para esta fase da minha vida, se é que podemos chamar assim as constantes evoluções pelas quais passamos. O tempo, dizem, é um grande curador, mas aprendi que a cura verdadeira requer mais do que apenas a passagem dos dias. Estes últimos meses foram uma montanha-russa de emoções, descobertas, e acima de tudo, um intenso processo de autoconhecimento. As primeiras semanas após o incidente foram um borrão de emoções intensas. Letícia e eu nos separamos oficialmente, dividindo nossa vida em comum com a delicadeza de quem manuseia cacos de vidro. Lara, nossa filha de 9 anos, tornou-se o centro de todas as nossas decisões. A terapia, que iniciei relutantemente após inúmeras mensagens de vocês insistindo em sua importância, tornou-se meu porto seguro. 2 vezes por semana, eu me sentava diante da doutora Mariana, desenovelando o emaranhado de raiva, dor e culpa que me consumia. João, ela me disse em uma sessão particularmente difícil, a vingança pode ter parecido justa no momento, mas agora você precisa lidar com as consequências de suas ações, assim como Letícia está lidando com as dela. Essas palavras ecoaram em mim, especialmente quando vi o impacto de minhas ações em Lara. Numa tarde de sábado, enquanto tomávamos sorvete no parque, nosso novo ritual pai e filha, ela me perguntou com olhos marejados: Pai, por que você e a mamãe não podem simplesmente pedir desculpas um ao outro, como você me ensinou a fazer? Aquela pergunta inocente foi como um soco no estômago. Percebi que, em minha busca por justiça, havia me tornado o tipo de pessoa que não queria que minha filha fosse. Naquela noite, fiz algo que não imaginava ser capaz, liguei para Letícia. Nossa conversa foi tensa, cheia de silêncios desconfortáveis, mas foi um começo. Concordamos em nos encontrar, com a mediação de nossos terapeutas, para discutir como poderíamos seguir em frente, se não por nós, pelo menos por Lara. O encontro com Carlos foi ainda mais difícil. Ele havia perdido seu emprego e estava lutando para salvar seu casamento. Parte de mim ainda queria vê-lo sofrer, mas outra parte, a parte que estava aprendendo a ser melhor, sabia que perpetuar o ciclo de dor não levaria a nada bom. Eu sinto muito, disse Carlos, sua voz carregada de remorso, pelo que fiz com você, com sua família, e pelo que causei à minha própria família. Não pude dizer que o perdoava, não ainda, mas pude dizer, eu também sinto muito pela forma como reagi. Não foi certo. Aquele momento, embora breve, foi um ponto de virada. Percebi que o perdão não era uma fraqueza, mas um ato de força e um passo necessário para minha própria libertação. Mais uma vez, agradeço a todos pelo apoio, pelas críticas construtivas e pela paciência. Esta jornada está longe de terminar, mas cada dia traz novas lições e oportunidades de crescimento. Prometo manter vocês atualizados conforme as coisas evoluem. Primeiramente, quero agradecer a todos que continuaram a me acompanhar nesta jornada. Nos últimos meses, recebi inúmeras mensagens privadas de vocês, pedindo atualizações sobre minha situação. Fiquei tocado pela quantidade de pessoas que se importaram o suficiente para perguntar como as coisas estavam progredindo. Peço desculpas por não ter conseguido responder individualmente a cada mensagem, mas saibam que li todas com atenção e gratidão. Atendendo aos pedidos de vocês, aqui está uma atualização sobre o que aconteceu no último ano desde meu último relato. Espero que esta atualização possa trazer algum conforto ou insight para aqueles que estão passando por situações semelhantes. 1 ano se passou desde a descoberta da traição, e a vida tomou rumos que eu jamais poderia ter previsto. Letícia e eu finalizamos nosso divórcio de maneira surpreendentemente amigável. Através de sessões de mediação e muita reflexão individual, conseguimos estabelecer um acordo de guarda compartilhada que colocava o bem-estar de Lara em primeiro lugar. Profissionalmente, ambos enfrentamos desafios.
Letícia, cuja reputação havia sido abalada por minhas ações vingativas, teve que reconstruir sua carreira quase do zero. Eu, por minha vez, enfrentei o julgamento silencioso de colegas que haviam testemunhado meu comportamento errático durante aquele período turbulento. Lara, agora com 10 anos, mostrou uma resiliência que me surpreendeu e me encheu de orgulho. Com a ajuda de uma terapeuta infantil, ela aprendeu a expressar seus sentimentos sobre a separação de forma saudável. Numa tarde, enquanto fazíamos o dever de casa juntos, ela me disse: "Sabe, pai, às vezes ainda fico triste porque vocês não estão mais juntos, mas estou feliz que vocês não brigam mais." Aquelas palavras simples me mostraram que, apesar de tudo, estávamos no caminho certo. Minha relação com Carlos permaneceu distante, mas civil. Ocasionalmente, nos encontrávamos em eventos da escola de nossas filhas. Sua família havia decidido dar uma segunda chance ao casamento. Nesses momentos, trocávamos acenos respeitosos, um lembrete silencioso do quanto havíamos amadurecido desde o incidente. A terapia continuou sendo uma parte importante da minha vida. Com a ajuda da doutora Mariana, aprendi a identificar padrões de comportamento destrutivos e a desenvolver mecanismos de enfrentamento mais saudáveis. A cura não é linear, ela me lembrava frequentemente. Haverá dias bons e dias ruins, mas o importante é continuar avançando. Em uma noite tranquila, sentado na varanda de meu novo apartamento, refleti sobre tudo o que havia acontecido. A dor da traição ainda estava lá, uma cicatriz que provavelmente nunca desapareceria completamente. Mas junto dela, havia crescido algo novo, uma compreensão mais profunda de mim mesmo, de minhas falhas e de minha capacidade de crescer a partir delas. Olhei para a foto de Lara em minha mesa, seu sorriso brilhante, cheio de esperança para o futuro, e senti uma onda de gratidão. Apesar de tudo, ou talvez por causa de tudo, eu havia me tornado um pai melhor, um homem melhor. O caminho à frente ainda era longo, mas pela primeira vez em muito tempo, senti-me verdadeiramente esperançoso. A vida que eu conhecia havia acabado, mas uma nova estava apenas começando. E nesta nova vida, eu estava determinado a ser a melhor versão de mim mesmo, não por vingança ou por remorso, mas por amor, amor por minha filha, por mim mesmo e pela pessoa que eu ainda poderia me tornar. Mais uma vez, agradeço a todos que continuaram a me apoiar e a se preocupar com o meu bem-estar. Suas mensagens e palavras de encorajamento têm sido uma fonte constante de força durante este período desafiador. Continuarei a compartilhar atualizações conforme me sentir confortável, na esperança de que minha história possa ajudar outros que estejam passando por situações semelhantes. E aí, pessoal, o que acharam desse relato? Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal. Ativa o sininho também para não perder nenhuma história incrível que a gente traz todo dia para vocês. Quer mais conteúdo assim? Comenta aqui embaixo que tipo de história você quer ouvir nos próximos vídeos. Sua opinião é super importante pra gente. E lembrem-se, a internet está cheia de histórias incríveis, mas nenhuma delas ganha vida como aqui no Ecos do Reddit. Ah, e não vão embora ainda. Tá vendo esses vídeos aparecendo na tela? São mais histórias incríveis que a gente preparou para você. Clica aí e continue sua maratona de Ecos do Reddit. Até a próxima!